Chegamos hoje ao capítulo 4, versos 7 a 11. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versos de 7 a 11. Eu lerei e você vai acompanhar aí silenciosamente a leitura que farei. Espero que você acompanhe com interesse, com fé, com alegria. É a leitura de um texto inspirado pelo Senhor, portanto, é a palavra de Deus que vamos ler. Sempre lembrando que eu estou usando uma versão da Bíblia um pouco diferente da versão que normalmente usamos aqui. Você certamente deve estar usando a Almeida Revista e Atualizada, e eu tenho usado aqui para pregar a Nova Almeida Atualizada. São pequenas diferenças, mas nós estamos nos entendendo bem. E a minha orientação é sempre que você permaneça aí com a sua Bíblia aberta para acompanhar a explicação do sentido daquilo que lemos. 1 de Pedro 4, 7 a 11 diz o seguinte: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão do sentido do texto que acabamos de ler. Senhor, mais uma vez damos-te graças por permitires nos reunir aqui em torno da tua palavra. Obrigado pela oportunidade que já tivemos de nos dirigir ao Senhor em oração, cantar os louvores do Senhor. E agora vamos dedicar tempo para ouvir a tua voz por meio da explicação do texto sagrado. Senhor, que o mesmo Espírito Santo que trabalhou no coração de Pedro quando ele registrou estas coisas, esteja trabalhando agora também no nosso coração, a fim de que tenhamos bom entendimento do sentido daquelas coisas que Pedro escreveu. Ajuda-nos, portanto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que nós tenhamos uma boa compreensão do ensino de Pedro nesta passagem, nós precisamos estar atentos a um pressuposto com o qual Pedro trabalha aqui. Esse pressuposto, a meu ver, ele é tão importante, ele é tão fundamental, que hoje eu me dispus a tratar somente deste pressuposto. Portanto, ao tratar desse pressuposto, eu quero preparar você para entender o sentido de toda a passagem. No próximo sermão da série, se Deus nos permitir, nós vamos tratar da passagem em si. Mas hoje, eu repito, nós vamos considerar apenas o pressuposto com o qual Pedro trabalha aqui. Então, o sermão de hoje será um sermão preparatório, não é? Por isso, eu
eu vou me limitar hoje a explicar apenas o sentido do verso 7. Nós vamos trabalhar apenas com um versículo, apenas o versículo 7. E veja como este pressuposto é um pressuposto importante. Pedro começa dizendo aí no verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. Quando a gente lê essa afirmação de Pedro, o fim de todas as coisas está próximo, a gente fica se perguntando, a gente fica pensando, espera aí, tem mais de 2000 anos que Pedro escreveu isso aqui dizendo que o fim estava próximo e até hoje nada. Que proximidade é esta? Será que Pedro não se enganou? Será que Pedro não se equivocou? Porque tem mais de 2000 anos que ele disse que o fim de todas as coisas estava próximo. E até agora, nada. Você sabe por que a gente pensa assim? Porque falta-nos o tal pressuposto. É por isso que vale a pena a gente gastar tempo só para entender primeiro este pressuposto antes de entrarmos no sentido da passagem como um todo. Este pressuposto, irmãos, ao qual eu estou me referindo, é um pressuposto a respeito da natureza da revelação de Deus na Escritura, na Bíblia. E o pressuposto é o seguinte: a Bíblia é basicamente e acima de tudo uma narrativa histórica abrangente. A revelação de Deus na Bíblia nos foi dada, sobretudo, acima de tudo, em forma de história. Sem entender isso, você não vai entender o ensino de Pedro nesta passagem. E sabem, irmãos, eu tenho uma suspeita. A minha suspeita é que nós temos a tendência de focalizar o conteúdo da Bíblia e perdemos de vista a forma como Deus nos deu a sua revelação. E a forma é tão importante quanto o conteúdo. A Bíblia tem sim um conteúdo moral. A Bíblia tem sim um conteúdo teológico. Mas acontece que Deus nos entregou este conteúdo em forma de história, em forma de narrativa histórica. Então, quanto à forma, a Bíblia não é um livro de teologia. Não me entendam mal. Embora a Bíblia tenha conteúdo teológico, quanto à sua forma, ela não é um livro de teologia. O que estou dizendo é que a Bíblia não é um compêndio de teologia sistemática. O conteúdo da Bíblia não está organizado de maneira tópica, como num compêndio de teologia. A Bíblia é, sobretudo, uma narrativa histórica. Deixe-me dar um exemplo para você. Pense na doutrina da providência. Você conhece a doutrina da providência? Os compêndios de teologia, as confissões de fé, dizem que a doutrina da providência ensina que Deus governa soberanamente todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo.
Isso é a doutrina da providência. O que é a doutrina da providência? É aquela doutrina que ensina que o Senhor Deus governa todas as coisas nos seus mínimos detalhes, de maneira soberana, visando sempre a sua glória e visando o bem do seu povo. A pergunta é: a Bíblia ensina a doutrina da providência? Claro que ensina, claro. Mas a pergunta é: como é que a Bíblia ensina a doutrina da providência? A Bíblia ensina a doutrina da providência contando história. Por meio da narrativa histórica. Por exemplo, quer ver como é que a Bíblia ensina a doutrina da providência? Ela conta a história de uma família. E nessa família tinha um filho que era o predileto do pai. Lembram? E isso despertou ciúmes nos irmãos. E os irmãos, por ciúme, resolveram se vingar e acabaram vendendo esse irmão predileto como mão de obra escrava. E esse rapaz acabou se tornando escravo na casa de um oficial do exército egípcio. E lá, trabalhando na casa desse oficial do exército egípcio, a esposa do patrão se interessou por ele. Mas ele, sendo um homem de caráter, sendo um homem temente a Deus, recusou a proposta da esposa do patrão. A esposa do patrão, por vingança, o acusou falsamente de tentativa de estupro. O rapaz foi preso. E na prisão, ele se revelou um intérprete de sonhos. Esse fato de que ele sabia interpretar sonhos caiu no conhecimento do rei do Egito. O rei estava à procura de um intérprete de sonhos, porque tivera alguns sonhos e estava sem entender o significado daqueles sonhos. Mandou chamar o rapaz interpretou corretamente o sonho do faraó e, como recompensa, ele acabou sendo nomeado como um tipo assim de primeiro-ministro do Egito. E como primeiro-ministro do Egito, ele acabou salvando a sua própria família da fome. E a Bíblia deixa claro que por meio desta longa história, o Deus da providência estava preparando o povo por meio do qual nasceria o Salvador do mundo. Você reconhece essa história? Certamente reconhece a história de José do Egito. Uma história cheia de idas e vindas. Uma história com personagens tão diversos. Uma história marcada pela predileção paterna. Uma história marcada por ciúmes, brigas, intrigas, vingança. Uma história de uma esposa infiel. Uma história que tem no seu enredo a prisão injusta de um jovem inocente. Mas uma coisa fica clara na Bíblia. Por meio de todo esse enredo, o Senhor está levando a efeito o seu plano de salvar um povo e estabelecer o seu reino no mundo por meio desse povo. Entendeu como é que a Bíblia ensina a doutrina da providência? É por isso que eu disse e repito que há um sentido em que a Bíblia não é um livro de teologia. Ela contém teologia, ela tem um conteúdo teológico, mas ela não é um compêndio de teologia. Está me entendendo? Irmãos,
o conteúdo da Bíblia não está organizado de maneira tópica. Esse é o meu ponto. A Bíblia é, sobretudo, uma narrativa histórica. Então, saiba disso. Isso é um pressuposto com o qual Pedro está trabalhando aqui. Se você não entender isso, você não vai entender essa passagem que temos diante de nós. Em segundo lugar, para entender esta passagem, você precisa entender também que a Bíblia é a história do agir de Deus no mundo para redimir seu povo, para restaurar a sua criação. Então, a Bíblia é história, primeiro lugar. Segundo lugar, a história da Bíblia é sobre Deus. É uma história escrita para nós, mas não é uma história sobre nós. Entendeu? É sobre o que Deus está fazendo para redimir o seu povo, para estabelecer o seu reino, para restaurar a sua criação. Além disso, a Bíblia é uma única história coerente. Ela não é um punhado de histórias desconectadas umas das outras. É uma narrativa histórica unificada da ação de Deus para salvar o seu povo e estabelecer por meio dele o seu reino no mundo. Por exemplo, a Bíblia narra a história de como Deus criou o mundo, como nós estragamos com o nosso pecado e rebelião o mundo que Deus criou, e como Deus está restaurando por meio de Jesus Cristo o mundo desfigurado pelo pecado. Então, é uma grande narrativa que a gente pode, unificada, que a gente pode resumir aí em 3 ou 4 atos. Criação, queda, redenção e consumação. É uma única história em 3 ou 4 atos, dependendo do jeito que você divide. Então, a Bíblia narra uma única história. É a história da jornada de Deus em seu longo caminho de redenção. A Bíblia não é um mosaico formado por um punhado de pequenas histórias desconectadas umas das outras. Os mais antigos aqui vão se lembrar da caixinha de promessa. Lembram? Todas as famílias evangélicas tinham uma caixinha de promessa em casa. Aquelas caixinhas de promessas, de alguma maneira, a gente acabava se beneficiando delas, não é? Porque a gente decorava versículos, etc. e tal. Mas aquilo deixava a ideia errada de que a Bíblia é simplesmente uma coletânea de promessas consoladoras. Mas não é assim. A Bíblia não é a mera junção aleatória de lições morais, de lições teológicas, de promessas confortantes, de princípios de orientação de vida. Muitas vezes, nós deixamos de perceber isso, meus irmãos, que a Bíblia é uma única história unificada e coerente. Todas as partes da Bíblia, cada acontecimento, cada livro, cada personagem, cada mandamento, cada lei, cada profecia, cada promessa, tudo precisa ser compreendido no contexto de um enredo único. É uma única história. Finalmente, para entender a passagem que nós temos diante de nós, é preciso entender antes que a Bíblia não é apenas
uma entre muitas histórias. A Bíblia é a história. A Bíblia é a história com H maiúsculo. A Bíblia é a verdadeira história do mundo. É uma história abrangente. A Bíblia é a verdade sobre todas as coisas. A Bíblia não é apenas um livro sobre como podemos ter os nossos pecados perdoados e ir para o céu depois que morrer. É sobre isso, sim. Mas a Bíblia é a verdade sobre todas as coisas. Você não pode entender absolutamente nenhum aspecto da vida sem a revelação de Deus na Escritura. Dele, por meio dele e para ele são. Você não pode entender nada, nenhum aspecto da vida, se você não souber relacionar com ele. Então a Bíblia é a verdade sobre todas as coisas. O seu entendimento de qualquer coisa ficará prejudicado se você não souber relacionar tal coisa com o Senhor. Então, recordando aqui o pressuposto de Pedro. Pedro está trabalhando com esse pressuposto. A Bíblia é, acima de tudo, história, uma história única, unificada, abrangente, verdadeira, sobre o que Deus está fazendo para redimir o mundo que Ele criou e que nós corrompemos com o nosso pecado. É essa história que Pedro pressupõe quando ele afirma: o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro diz aí no verso 7 que o fim de todas as coisas está próximo, ele tem em mente esse grande drama da redenção. Ele tem em mente essa grande narrativa sobre o que Deus está fazendo para salvar o seu povo e estabelecer o seu reino no mundo. Quando Pedro fala do fim de todas as coisas, ele tem em mente esta narrativa. E preste bem atenção. Preste bem atenção. Se ele tem em mente essa narrativa, você precisa entender que quando ele fala que o fim de todas as coisas está próximo, ele não está anunciando a destruição de todas as coisas. Fim aí não é a destruição. A história bíblica não avança para a destruição, mas a história bíblica avança para a restauração de todas as coisas. Fim aí é o fim desta ordem de coisas corrompida pelo pecado. Mas uma nova ordem de coisas já está a caminho. Segundo a narrativa bíblica, o mundo não será destruído, mas restaurado. O projeto que Deus está levando a efeito no mundo é um projeto de restauração cósmica e não de destruição. Por exemplo, Paulo escreveu aos Romanos e disse que a criação atualmente geme, aguardando a restauração de todas as coisas. Lá na visão do Apocalipse, João viu o Senhor dizendo: eis que faço novas todas as coisas. O próprio Pedro vai dizer na segunda carta que ele escreveu que nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, quando Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo, devemos entender
não como uma destruição, mas como a restauração de todas as coisas. Mas como entender a proximidade deste fim? Ao dizer que o fim de todas as coisas está próximo, o que Pedro está dizendo? Já tem 2000 anos que ele disse que está próximo. Irmãos, Pedro está dizendo, quando ele diz que o fim de todas as coisas está próximo, ele está dizendo que todos os acontecimentos importantes deste grande enredo de redenção já aconteceram. O que ele está dizendo é que todas as coisas já estão prontas para que Cristo volte e reine sobre novos céus e nova terra. Pedro quer que você entenda que os grandes eventos deste drama da redenção já foram completados. Qual foi o primeiro grande evento desse drama? Criação. Qual foi o outro grande evento desse drama? Queda. Chamado de Abraão para formar uma nação. O êxodo do Egito. A formação da nação de Israel. O estabelecimento desse povo na terra prometida, se tornando uma nação. O exílio na Babilônia. A volta do exílio da Babilônia, o nascimento do Messias anunciado, a encarnação do Verbo, seu ministério terreno, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, sua entronização à direita de Deus, o derramamento do Espírito no Pentecostes para estabelecer a igreja. Todos os grandes eventos que compõem esse drama já aconteceram. Agora, só falta um grande evento: a vinda do Rei da Glória, para julgar o mundo com justiça e estabelecer novos céus e nova terra. É isso que Pedro está dizendo com essas palavras. O fim de todas as coisas está próximo. Em outras palavras, está dizendo, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Todos os grandes eventos que compõem esse drama da redenção já foram realizados. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu para que entre o Rei da Glória. Pedro quer que você saiba que horas são no drama da redenção. É isso que ele quer que você saiba. Ele está chamando a atenção para que você entenda qual é o momento em que nós estamos vivendo no plano redentor de Deus. Por quê? Porque nesta passagem, que nós vamos analisar futuramente com mais vagar, Pedro vai mostrar que saber discernir o momento em que nós estamos vivendo tem implicações para o modo como você vive hoje. É por isso que Pedro, depois de dizer que o fim de todas as coisas está próximo, Pedro diz, portanto, sejam criteriosos e sejam sóbrios. Estejam atentos. Ser criterioso e ser sóbrio envolve a capacidade de julgar corretamente as coisas. A ideia aqui é de alguém que sabe discernir o momento da história no qual nós estamos. O que Pedro está dizendo aqui é que você precisa saber discernir as épocas. Você precisa saber a que horas estamos no plano de Deus.
para que você possa viver de maneira sábia neste mundo. Se você não souber discernir o momento em que estamos vivendo, você fará escolhas tolas. Saber que horas são no drama da redenção requer discernimento, critério. Saber isso vai fazer com que você viva de maneira criteriosa. Você vai estabelecer critérios para as suas prioridades de vida. O que é importante? O que é prioritário? O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, sejam sóbrios. É hora de focar naquilo que de fato interessa. Foco naquilo que é importante. É hora de focar naquilo que é eterno, permanente. É hora de parar de viver para coisas, somente para coisas que traça e ferrugem corrói, que ladrão escava e roubam. Entendeu qual é o ponto aqui? O fim de todas as coisas está próximo. Todos os grandes eventos do drama da redenção já aconteceram. Só falta um grande evento: a vinda do Rei da Glória. Portanto, sejam sóbrios. Presta atenção. Tenham discernimento. Sejam criteriosos. Foquem naquilo que vai permanecer. Gaste tempo e energia com valores eternos. E ele fecha o verso 7 dizendo: para poderem orar. Na sua versão está: a bem das vossas orações. Qual a relação entre o discernimento da proximidade do fim e as nossas orações? Por que Pedro diz que nós devemos estar conscientes de que o fim de todas as coisas está próximo para o bem das nossas orações? O que tem a ver uma coisa com a outra? Irmãos, é que nossas orações, elas são o espelho do nosso coração. Jesus disse que a boca fala, a gente ora por coisas que a gente valoriza. Nossas orações mostram quais são os tesouros do nosso coração. Se são coisas que permanecem, ou se a gente vive em função de coisas que traça e ferrugem corrói, que ladrões escavam e roubam. Então, estar consciente da proximidade do fim vai nos fazer priorizar o que importa e, consequentemente, vai nos ajudar a orar com mais pertinência, com mais inteligência. Nossas orações serão mais maduras. Então, saber que o fim está próximo vai nos ajudar a orar melhor. Fará com que nossas orações sejam menos sobre nossos desejos pessoais e mais sobre a realização da vontade de Deus nesse mundo. Isso implica orar, por exemplo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É claro que você pode e deve orar por bênçãos temporais. Afinal de contas, a oração do Senhor também tem uma petição lá: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É legítimo orar por bênçãos temporais. Mas quando se reconhece que o fim está próximo, os valores temporais perdem a importância.
A tendência é priorizar aquilo que tem valor eterno. Eu creio que é isso que Pedro está dizendo, aí no final do verso 7, quando ele diz: a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Então, meus irmãos, o verso 7 é uma advertência para que nós entendamos o momento histórico em que nós estamos vivendo. Pedro quer que nós saibamos que horas são no plano de Deus. Porque ele vai, nos versos seguintes, ensinar como viver à luz da proximidade do fim. Mas isso nós só vamos ver no próximo sermão. Por hoje, basta saber que o momento, o nosso momento, nós precisamos entender o nosso momento. Precisamos ser criteriosos e sóbrios. Precisamos estar atentos para o momento em que nós estamos vivendo. Imagine que você esteja com um grupo de amigos ou um grupo de familiares esperando um voo no aeroporto. Estão de férias? Vão passar férias em Nova York? Os amigos, família, estão lá no aeroporto conversando, batendo papo, aguardando o momento de embarcar. E, de repente, ouvem nos serviços de alto-falantes do aeroporto o anúncio de que o embarque do voo de vocês teve início. Atenção, senhores passageiros do voo 5367 da companhia American Airlines, com destino a Nova York. Embarque iniciado no portão 18. Por gentileza, obedecer às filas de prioridade. Tenham todos uma boa viagem. Aí, quando o grupo começa a se movimentar ali, nas cadeiras de esperas, um dos seus companheiros de viagem olha para o relógio e fala assim: olha, quase meio-dia, eu acho que eu vou procurar um restaurante aí para almoçar. Como assim? Você pode imaginar a reação do grupo, né? Almoçar? Procurar restaurante? Rapaz, você não ouve direito, não? Isso é hora de procurar restaurante? Entendeu o ponto? Se Pedro estivesse lá no grupo, talvez ele dissesse assim para essa pessoa: sede sóbrios, criteriosos, a hora do embarque está chegando. Entendeu? Então, procurar restaurante pode ser uma coisa importante em outro momento, mas isso não é hora de procurar restaurante. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo aqui. Você precisa ser criterioso. Como é que você tem vivido a sua vida? Onde está o seu foco? Olha para as horas no plano de Deus. Que Deus nos dê discernimento. Que Ele nos ensine que todos os grandes eventos desse drama já aconteceram. Já é hora em que nós podemos cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Só falta a chegada do Rei da Glória. Que Deus nos ajude a discernir as épocas, a entender o tempo, para vivermos de maneira criteriosa e sábia neste mundo. Amém.